agenda, ele está profetizando. Amém? Eu quero convidar você a entender o que a gente vem fazendo desde ontem. Se você estava aqui, você sabe, a gente está falando de expectativas. Falou hoje de manhã o que fazer com as expectativas, ou seja, você tem que estar preparado. Quem lembra do pastor Tiago deitado aqui? Se o Natan pulasse em cima dele sem avisar, poderia machucá-lo. Mas como ele estava preparado e treinou comigo ontem de manhã, e ele vai continuar. Vamos fazer um ato profético, pastor Tiago, continue treinando. Amém, porque daí ele vai estar preparado. Amém? Glória a Deus. Papai e mamãe concordam com isso? Amém. Mamãe, põe a mão na cabeça, vê se sai essa letargia, em nome de Jesus. Já apresentei ele para o pessoal da academia, já fiz até amizade lá. Inclusive, se a moça da academia estiver por aí, me procure, no final eu te darei o livro que eu prometi. Não fico devendo nada, só o amor. Amém? Mas eu gostaria de ler com você um texto, orar e deixa Deus fazer o que Ele quiser. Amém? A palavra de Deus diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pai, fala conosco, nos dá algo prático, objetivo, que seja divertido e poderoso para a Tua glória, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Amém. Glória a Deus. Então, o que nós vamos falar nessa noite, pelo menos encerramento da minha parte da celebração de 25 anos dessa amada igreja. Vocês têm 25 anos e o nome da mensagem é E Agora? Já temos 25 anos, e agora? O que faremos? Quem poderá nos ajudar? Não é o Chapolin Colorado. Porque até aqui vocês tinham um nível. Segundo minha esposa, a adolescência terminava com 25 anos, agora passou aos 33. Então chegou a minha idade, aleluia. Casei com 2 anos de idade, mais ou menos. Mas 25 anos fala, como eu disse, o córtex cerebral já está pronto. Você está pronto para tomar decisões. 25 anos fala de jubileu de prata. 25 anos fala de uma série de coisas muito bacanas. Mas e agora? O que nós podemos esperar para os próximos anos? Qual a nossa expectativa? Eu tomei posse, pastor Fabiano, da profecia. 2026 vai ser o ano, quero voltar aqui com ofertas, alçadas de balde transbordante, recalcada, sacudida, né? Eu recebi um monte de bênçãos aqui esse final de semana. Mas eu gostaria que você, que já fez as suas anotações, prestasse atenção. E você que ainda não fez, eu acho que travou aqui, irmão. Não sei se foi comigo ou com você, Luiz, mas eu tenho paciência com você. Mas já denunciei. Qualquer coisa errada, a culpa é do Luiz e do presbítero. Ó, que isso? O que aconteceu? Aqui, bora. Quantos concordam comigo que o reino de Deus é algo muito importante? E ele precisa ser anunciado. Mas qual a sua expectativa em relação a isso? Qual a sua expectativa para o próximo ano? Quantos anotaram aí de manhã? Se você não anotou de manhã, comece a anotar agora. E faça uma lista das suas expectativas. E o que você vai fazer em relação a isso? Porque tem gente que vai chegar no fim do ano, vai pular 7 ondas. Tem gente que vai chegar dia 31, vai fazer um monte de promessa. Esse é o ano que eu vou emagrecer 20 quilos. Se você quer emagrecer 20 quilos, primeiro, fecha a boca. Segundo, vai treinar. Em outras palavras, existe uma profecia antiga que é: faz por ti que o Senhor te ajudará. Quantos entenderam? Não adianta, olha, vamos trazer o homem que ora e as pessoas emagrecem. Você vai engordar de novo, irmão. Eu cheguei a quase 120 quilos. Estava mal, a minha esposa me empurrou para a academia. Minha esposa me obrigou a fazer um monte de coisa. E eu não reclamo, hoje eu vou com alegria. Porque eu não estou cuidando disso só para mim. Eu estou cuidando disso para o reino. Porque se passar o eunuco ali correndo, eu vou ter que correr atrás. Já imaginou que coisa horrível, pastor Valteci, eu correr atrás, fazer o apelo e morro antes dele aceitar Jesus? Seria uma vergonha. Então
Então nós temos que fazer coisas. Então enquanto você anota aí no seu celular, anota onde você quiser, não é para escrever para a sogra, eu vou comer hoje à noite na sua casa, não. É para você escrever sua expectativa. Eu termino a história que eu comecei de manhã. De manhã eu falava sobre a canção que Fabrício cantou. Quando se lembra dessa canção? A honra, a glória, consagração. Lembra disso? Quantos se lembram que eu comecei um programa de rádio que existe até hoje, chamado Gospel 94, o som do céu? Mas eu não terminei a história de propósito, porque eu gosto de abrir janela e depois fechar. No ano de 1994, eu tinha já feito um monte de coisas, já estava com o programa de rádio há um tempo, tinha feito uma auditoria dentro da rádio, porque os crentes da minha cidade de Pindamonhangaba, estavam todos reclamando e dizendo: Maurício, eu peço as músicas na rádio durante a semana e eles não tocam. Eu fui ao dono da rádio, e me perdoe o palavreado agora, mas eu vou falar como eu falei com ele. Eu falei: fulano, não vou dizer o nome dele senão ficar chato. Falei: você é corno? Ele: como? Eu falei: só toca sertanejo. E ele: o que é isso, Maurição? Eu falei: meu amigo, o meu pessoal, o pessoal crente, evangélico, está ligando na rádio. E durante a semana eles estão pedindo música. E vocês não tocam. Chega nas 10 mais, só tem essas músicas sertanejas, de sofrência, de problema. Estou falando em 1994. Aí eu fiz uma auditoria na rádio. Eu levei os meus alunos de escola dominical, adolescentes, e botei lá no horário que tinha a votação. Quantos lembram que na rádio tinha esse negócio de você votar às 10 mais, aí no fim do dia tinha as 10º lugar, e aí vinha a música, tá? E era só aquelas músicas que eu já falei. O que aconteceu? Primeira semana de auditoria já estourou tudo. Porque o pessoal pagava o famoso jabá lá, ou sei lá como é que chamava, e aí só aquelas músicas estavam lá. Só que daí nós começamos a entrar. Oficina G3 começou a entrar, João Alexandre começou a entrar. Até que numa sexta-feira eu tinha uma construtora, eu estava voltando de uma obra que eu tinha ido fazer a medição para poder fazer o pagamento mais tarde. Eu começo a ouvir: 3º lugar, Oficina G3. E aí vinha lá, e eu falei: meu Deus, que legal. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor. 2º lugar, João Alexandre. Aí era a música do Raimundo: o Raimundo há de passar, e toda a profecia, os dons, as línguas e tudo mais. Eu parei meu carro, falei: eita glória. 1º lugar, Comunidade da Penha, consagração. Meu irmão, eu comecei a chorar igual um Toyota na subida, e chorava e falei: Deus usa as mulas. Eu estou falando de mim, o jumento de Cristo, nascido em Taubaté, uma perninha menor que a outra. Sairia alguma coisa boa de Taubaté? Numa rádio secular, as 3 primeiras músicas cristãs, para a glória de Deus. Eu, menino, 20 e poucos anos de idade, sem muito recurso financeiro, mas com uma coisa chamada ousadia. Quando eu voltei da Europa como missionário, eu falei: eu vou ter um programa de rádio. Quando eu entrei na rádio, eu pus o pé e falei: essa rádio vai tocar música cristã. Quando o cara disse: não vai, eu disse: vai e você vai ser batizado. Até hoje esse cara é crente. Por que você não começa a tomar posse da sua cidade? Começa a escrever as coisas que você quer fazer, começa a decretar e profetizar nos lugares dessa cidade e declarar: essa cidade é do Senhor Jesus. O reino de Deus vai entrar. Se eles vêm para cá, não importa, eles vão para algum lugar e um dia vão te encontrar no céu. Nós não pregamos placa de igreja, nós pregamos Cristo vivo, ressurreto. Eu e você precisamos entender isso e viver isso na plenitude. Por isso, a minha mensagem hoje é: e agora? Qual a sua expectativa? O que você quer fazer? Gostei do pastor Fabiano já profetizando: tudo isso aqui vamos usar para o domingo de ressurreição. Já quase me convidei para vir. Falei: cara, que doido. Se nascimento de Jesus já foi bom, imagine ressurreição.
Porque quantos concordam comigo que se Jesus só tivesse nascido, não tinha mudado a nossa vida? Mas ele morreu e ressuscitou, e ele vivo está. Você pode aplaudir a Jesus? Que venha toda a plenitude do que Cristo profetizou, do que Cristo viveu, do que Cristo pagou o preço por nós e para nós. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Vamos começar em Gênesis nossa jornada então. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E ele continua e diz assim: e temendo disse: quão temível este lugar. É o quê? É a casa de Deus o quê? Para nós entendermos melhor, pastor Tiago, por favor, venha. Meu assistente para assuntos aleatórios. Digamos que é Jacó. E lá vem Jacózinho. Jacó estava saindo da onde? Da casa dos pais. Diga, casa dos pais. Por que Jacó estava saindo da casa dos pais? Porque deu uma treta lá, a mãe dele mandou ele fazer um guisado, ele fez. Todo mundo sabe a história. E seu irmão ficou irado, sim ou não? Então a mãe falou: é melhor você carpir o gato, filho. E aí Jacó sumiu, foi embora. E no caminho, cansado, ele pega uma pedra. Posso usar a Bíblia como pedra? Alguém se ofende? Se se ofender, deve ter um ministério de libertação, cura interior, anterior, vai lá e busca. Mas ele pega uma pedra, deita e dorme. E faz da pedra seu travesseiro, sim ou não? Amém? Dorme aí, pastor. Manchete do Fuxico Gospel, segunda-feira. Igreja celebra 25 anos e um de seus pastores dorme no meio da celebração. O pregador devia ser muito ruim. O cara dormir no meio da pregação, meu Deus do céu. Eu não sei se eu estou com a unção de Paulo para ressuscitar Eutico, mas tudo bem. E está lá Jacózinho dormindo. Nessa de dormir, ele tem a visão que os roqueiros sempre quiseram ter. Stairway to Heaven. A escada para o céu, né, presbítero? A escada. Escada. E ele vê a escada. Tá na Bíblia isso, por favor? Pessoal, confira. Ele tem a visão da escada. E essa escada dava num lugar. Esse lugar é... que é o quê? Beleza, então vamos começar do começo para a gente chegar bem no fim. Onde que o Jacó põe a cabeça? E o que significa isso? Jesus é a pedra angular, alguém diga aleluia. Eu concordo, mas está incompleto. Porque pedra em hebraico é uma palavra muito legal. Tenta você, eben. E eben é uma palavra de mistura de duas palavras. Aba, quer dizer o que mesmo, Aba? É aquela banda, não é? Aba, quem é do tempo da banda Aba? Aba é o quê? E ben é o quê? Eita glória, você pega Aba e Ben da pedra. Quando Jesus fala com o tal de Pedro, ele diz sobre essa. Ele não estava dizendo sobre mim apenas, ele está dizendo sobre o relacionamento pai e filho. Peraí. Jesus está dizendo sobre o reino, ele é estabelecido por um relacionamento multigeracional. Por isso, desde o princípio até o fim, Deus é o Deus de gerações. Deus é o Deus de Abraão, Deus é o Deus de Isaac, e Deus é o Deus de... Por isso, o maior ataque do Satanás é contra... Não é de Deus, não, é a sua. Porque a gente pode fingir muito bem e vir para cá com cara de evangélico. Graça e paz, irmão. Chegou no estacionamento, vira o Satanás. Cala a boca! Desgraça. Aí veio o diácono, graça e paz.
gente faz cara de evangélico, jeito de evangélico. Eu me senti até empolgado, me puseram aqui o negócio do Homem de Ferro, eu estou com o coração do Homem de Ferro. Os meninos falaram, põe aí. Eu falei, não, quero pôr aqui. Eu não achei que ficou legal, eu falei, eu vou ser um pouco mais ousado. Vou pôr aqui. Por que você está falando isso? Porque a gente inventa moda. A gente sabe fingir. Levante a mão se você conhece alguém que já fingiu. Levante sua mão. Não precisa dizer que é aquela pessoa que você viu no espelho antes de vir para cá. A gente toma a ceia com a maior cara de pau. Que bom que não tem ceia hoje, senão ia estragar a ceia. Perdão. Só que lá dentro está, deixa estar, jacaré, a lagoa de secar. Tu vai ver. Por isso, há muitos que dormem. E hoje eu vim aqui tocar a trombeta e dizer, desperta, Ieve. Se 25 anos vocês já fizeram o estrago nas trevas que vocês fizeram, o melhor está por vir. O Senhor te diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. E esses pensamentos começam com paz dentro da casa de cada um de vocês. Pessoas vão pedir para ir na sua casa. Pessoas vão falar o que tem na sua casa. Geralmente, quando um casal vem falar comigo sobre casar, eu não sei quem foi, se foi o pastor Valteci que falou isso aqui. Um dos pastores falou esse negócio, vá visitar a casa do outro, não é isso? Foi isso? Quando a gente vai, mas você tem que ir visitar, não no dia que a pessoa está preparada. Você tem que ir visitar de susto. Aparece de sopetão. Porque você ali, quando aparece preparado, está tudo maquiado. Todo mundo está fingindo. Você aparece de sopetão, você vai ouvir uma musiquinha. Tararara, ps, ps, tararara. Daqui a pouco vem a mãozinha. Aí você olha, tem uma nuvem preta em cima. Vira para o seu vizinho e diga, família Adams. Sua sogra é Mortícia. E você não sabia. Tio Chico aparece do nada. Do que você está falando, Maurício? Realidade. O Senhor quer mudar a história. E a nuvem que vai estar sobre a sua casa é nuvem de glória. O irmão está acordando aqui, gente. Ou está tendo... Ele é sonâmbulo assim mesmo? Meu Deus do céu. E está aqui. Jacozinho dormindo. Não esqueci dele, não. Eu só estou querendo te trazer para uma realidade. Porque a palavra de Deus, a mensagem dela é um rei, um reino e uma dinastia. E nós vimos isso desde do Natal, como ele é. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santa, disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança para governar. O homem entrega o governo para Satanás. E a terra vira um caos. Mas quando Jesus vem, ele vem para restaurar isso e nos fazer de volta reis e sacerdotes. A ideia de Deus não mudou. Deus usa um povo que ele cria, chamado Israel, de um cara chamado Jacó. E todas as vezes que ele vai se apresentar, quando ele se apresenta para Moisés, ele fala, o Deus de... Porque Deus de multigerações. Não pense só em você, pense na próxima geração. Por isso Malaquias, quando ele vai terminar lá, ele fala, converterei o coração de quem? Dos pais aos filhos. Por favor, quantos querem continuar sendo uma igreja cristocêntrica? Porque Jesus estava aqui, na pedra com Jacó. Jesus estava lá com Pedro, porque ele é a rocha. Ele é o cabeça da igreja.
Quantos querem realmente viver uma igreja cristocêntrica? Então responda para mim, o que é ser igreja cristocêntrica? E não me vem com essa cara de evangélico dizendo para mim, pôr Cristo no centro. Tá, e daí? O que é pôr Cristo no centro? Responda, o que é pôr Cristo no centro? Viver a vontade dele, já começou bem. Lembra aquele hino, não sei se era de um padre que cantava, falar como Jesus falou, andar como Jesus, esse negócio, não é? No meu lugar, o que faria Jesus? Quem lembra dessa pergunta? Essa geração precisa aprender isso. No meu lugar, o que teclaria, digitaria Jesus? No meu lugar, como Jesus usaria o TikTok para a glória do Pai? No meu lugar, não é para não usar, é para usar para a glória de Deus. Não é para endemoniar, não, o TikTok meu é meu. E eu uso como o Espírito Santo me guia. O Instagram meu é meu, e eu uso para a glória de Deus. Já foi o tempo que a gente dava tudo para o diabo, sim ou não? Quem é do tempo que a bateria era do diabo? Levanta a mão aí, quem é do tempo? Eu era do tempo. Fui para a igreja, o pastor falou, a bateria do diabo. Gente, eu era tão ignorante, com 17 anos de idade, que eu falei, pastor, a bateria não é do diabo não, pastor, essa bateria é minha. Eu comprei do senhor Sérgio Vaz, dono da banda Biriba Boys. O filho dele era meu baterista. Eu só não tenho a nota fiscal porque era usada. E eu falei, isso aqui não é piada. Aí o pastor falou, não, irmão, aqui não pode trazer a bateria. Eu falei, tá bom. Alguns meses eu falei, pastor, eu quero pôr a bateria na igreja, eu tenho um estúdio, eu tocava na noite. Desde os 14 anos de idade eu fui músico profissional, toquei. Aí de repente, pastor, no carnaval nós levamos. Quantos aí são profetas e dizem para mim a única coisa que o pastor esqueceu de mandar botar no caminhão para o retiro de carnaval? Gente, que igreja profética. Anos mais tarde eu me vinguei. Meu filho estava estudando com a minha irmã era regente do coro dessa igreja, e estava lá meu filho, e o pastor veio conversar comigo. Eu falei, ô pastor, o senhor está bem? Tá, resumindo a ópera, eu falei, pastor, quanto que o senhor pagou para Satanás? Ele, que isso, meu filho? Eu falei, quanto o senhor pagou para o diabo? Porque a bateria era do diabo, o senhor comprou, tem uma novinha ali. Diga, Deus se vinga e usa mãos humanas. Agora, está lá Jacó deitado, e ele tem uma cena de uma escada, e essa escada leva até uma porta, e a porta da casa de Deus. Fazer a vontade de Jesus, quando ele ensina a orar, ele ensina uma oração, como é que chama mesmo aquela oração? Os 12 passos, não, dai-me serenidade para... Não é também. Como é que começa a oração? Que estás santificado, venha a nós o teu, seja feita assim como no céu. Então Jesus ensina a gente a orar. Então a vontade de Jesus é que a gente faça a vontade do... E Jesus, quando morre na cruz, ele abre um caminho de volta para onde? Não te ouvi. Para a casa do Pai. Quando Jesus, antes de morrer, ele vira e falou, na casa do meu Pai tem muitas, e eu vou preparar um lugar que vocês vão casar comigo. Por isso que eu tenho esse anel aqui, eu sou noiva. Eu sou apaixonado pelo meu noivo. Antes de casar, eu falei para a Lúcia, você vai estar sempre em segundo lugar. Jesus vai sempre ser o primeiro. Para desescandalizar o presbítero Ademar e sua família, a única mulher presbítero que eu fui fiel e continuo sendo, e você a vida toda, é Lúcia. Eles ouviram um pouco dos podres da nossa história hoje. Por que isso, Maurício? Porque sem Cristo ninguém aqui presta. Eu sou insuportável sem Cristo. Quantos reconhecem isso? Que você é insuportável sem Cristo. Só Jesus pode te transformar e te dominar.
Quando você começa a entender isso, você começa a ficar igual esse cara aqui, ó. Deus dá aos amados enquanto dormem. Tranquilão, vem para o culto, fica deitado. Jacó está ali. E ele sai daquele lugar. E a vida dele nunca mais é a mesma. Ele começa a ser transformado de glória em glória, de fé em fé. No grego, glória é doxa. Tenta você aí, doxa. Sabe o que é doxa? Opinião de Deus. Porque, sabe o que me deixa assim, às vezes, chateado? É o povo querer mistificar tudo que é simples. Diga, Deus é simples. Deus é simples que dá raiva. Que tudo que Deus faz é prático. Pensa comigo. Tem alguma coisa que Deus pede para você que seja impossível de você fazer? O Deus do impossível é Ele. Você é o irmão, a irmã. Pensa o seguinte, quando Jesus falou com Pedro, e Pedro estava lá, se és tu, mestre, manda-me ir ter contigo. Qual foi a ordem de Jesus? Jesus não falou, ande sobre as águas. Jesus só falou, vem, e Pedro sabia ir. Mesmo sem ser convidado, Pedro ia, era lambeta. Quem está comigo? Ou seja, você faz a sua parte, e Deus faz a dele. O sobrenatural é coisa de Deus, o natural é minha. Quer ganhar dinheiro? Vira para o seu vizinho e diga que vai trabalhar. Você quer ser próspero? Vai estudar, se conecte a pessoas, vá para a célula. Porque a Bíblia diz, um ao outro ajudou, seu companheiro disse, esforça-te. Porque a gente está na mesma obra aqui. O sujeito está lá, fugindo, fazendo as promessas mais malucas. Senhor, se o Senhor me abençoe, eu dou o dízimo. Eu fico imaginando Deus dizendo, Miguel, anota. Ele fez a promessa. Mas o Jacozinho, quando levanta, vamos levantar, Jacó, por favor. Já dormiu demais no culto. Ele começa uma jornada, diga jornada, de transformação. Presta aqui, por favor. E aí ele começa a ser espancado. Fica aqui, meu irmão. Nem comecei. A irmã pagou eu, olha lá, cara. Gente, a única que pode hoje dar autorização está aqui, na primeira fila. Maninha já entregou ele faz tempo. Vem cá, meu irmão. Você é Jacó, não é Tiago que está aqui, é Jacó. Eu sou o anjo. E ele vai e luta. Aí Deus muda o nome do infeliz de Jacó para... Mas espera aí, aqui tem mistério. Ishar-el ou Issar-el. Você escolhe, porque Sar em hebraico é príncipe. El é Deus. Ele deixa de ser Yaakov e passa a ser Issar ou Ishar-el, príncipe com Deus. Quando ele era Jacó, dá uma corridinha, ele era rapidão. Mas quando ele é ferido pelo anjo, ele passa a andar que nem eu, tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso. Eu posso falar. Outro dia estava no supermercado, entrei na fila preferencial, tinha acabado de sair da academia. O moço, por que o senhor está nessa fila? Eu falei, o senhor é cego? Ele, por quê? Eu falei, olha minhas pernas, eu tenho uma perna menor. Ai, senhor, me desculpa. Eu falei, dessa vez passo. Não vejo a hora de fazer 60 anos, gente. Posso usar 2 vagas, do cadeirante e do idoso. Olha, vou parar em 2 vagas, folgado. Por que você está falando isso, Maurício? Porque um dia esse cara, ex-Jacó, agora Israel, encontra com Esaú. O Esaú está lá do outro lado. E ó, para quem teve a curiosidade, eu já entrei por aqui, saí por lá, é legal, viu? É bacana. Olha, pastor, não está precisando levantar o dinheiro para a mesa de som? A gente podia fazer um pedágio aqui, R$5.
para quem quer conhecer esse lado, R$10 para quem quer conhecer os dois. Se quer fazer o tour por trás é 20. É muito louco. Ô Tiagão, você entra aí, eu entro aqui, a gente se encontra lá atrás. Vamos lá. E está lá, e vem Jacó pelo caminho, e Esaú olhando. E o Esaú fala, não é meu irmão. Meu irmão era ligeiro. Porque não é mais Jacó que está vindo. Eu não sei se você entendeu, eu estou profetizando. Porque pode ser que você tenha sido ferido. Pode ser que lá atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, você fazia as coisas com mais agilidade. Você era, antes do Covid, você era uma pessoa. E agora você está igual. Mas é esse que Deus quer usar para a glória dele. Porque na sua agilidade você fazia as coisas na força do teu braço. Agora você só pode fazer as coisas na força do Senhor. A palavra de Deus diz que fiéis são as pancadas daquele que ama. Está vendo como eu te amo, né, irmão? Vai ter volta. Presbítero Ademar, por favor, minha carona, já deixe o Tigo 7 ligado que eu estou correndo. Você sabe que você corre mais que eu estou lascado. Mas nós estamos falando de ser uma igreja cristocêntrica, sim ou não? Eu gostaria de pedir para os irmãos da mídia irem lá para Hebreus capítulo 3. Antes tem vai lá para Colossenses, por favor. No capítulo 1, verso 15. Está logo depois da pergunta: o que é ser uma igreja cristocêntrica? Tá? Ele deve estar em alguma coisa aí. Está logo em seguida. O que é ser uma igreja? Fica aí, ô Israel. Vamos ler juntos, você pode? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Você pode aplaudir a Jesus, por favor? Porque aprove a Deus Pai colocar nele toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Diga: Cristo é o centro. Mas o que é Cristo é o centro? Pastor Tiago, leia para nós, por favor. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Moisés era fiel a quê? Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Como que a gente interpreta esse negócio? Vamos para Moisés. Moisés faz uma casa, chama aí, tabernáculo. Quem tinha mais honra, Moisés ou o tabernáculo? Quem tinha mais honra, Moisés ou o tabernáculo? Peraí, vou tentar mudar. Onde a presença se manifestava, em Moisés ou no tabernáculo? Então quem tinha mais honra?
considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Aí você fica na dúvida, mas peraí, o que eu honro mais, a casa ou quem estabeleceu? Moisés não podia nem entrar na casa. Pastores, estou certo? Moisés traz o desenho do céu, a casa é estabelecida, os artífices fazem tudo, e aí Moisés fica para fora. Parece igreja. Jesus diz: edificarei minha igreja. O senhor não precisa entrar. Como pregou o pastor Gedimar semana passada, nós temos tecnologia, painel de LED, nós temos todas as coisas. O senhor não precisa vir, não. Ter tudo isso é bom, mas é incompleto. Pastor, continua, por favor. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então, Israel, filho de... Começa com I, termina com Zaque. Neto de... Ele dá origem a uma linhagem com 12 tribos. De uma delas, Levi, sai um cara chamado Moisés. Quem está comigo? Esse cara chamado Moisés sobe um monte, recebe de Deus um desenho, traz o desenho, onde a glória de Deus se manifestava. E onde eles iam, a presença de Deus ia. De dia, nuvem, de noite, coluna de fogo. Sim ou não? Passam-se os séculos. Vem Davi. Davi se toca que a arca estava fora. Davi traz de volta a arca. A arca do quê? Da arca do quê? Ou da Só que a presença precisa de uma. A presença precisa de uma. Então Davi, antes de morrer, fala: olha, precisa ter uma. E ele deixa todo o desenho para um cara chamado... E Salomão então constrói o templo, a casa de Deus. Aí vem gente do mundo inteiro. Nós cantamos isso hoje. De todos os povos virão, sim ou não? O irmão estava lá empolgado cantando isso. E aí vem uma tal de rainha de Sabá e diz: eu ouvi falar da tua fama, mas ela excede em muito o que falaram, porque o que eu vi aqui, a excelência da... Fica aqui, pastor, vai embora. Água, eu não sei se pode tomar. Vamos votar hoje se o pastor pode tomar água. Jacó não tinha água no deserto, tinha que tirar da pedra, irmão. Bebe aqui, ó. Presta bem atenção nisso aqui. Quando eu e você nos ligamos de certas coisas, a partir daquele dia nunca mais nós lemos a Bíblia do mesmo jeito. Vou tentar explicar. Você nunca viu um carro X. A partir do momento que você compra um carro daquele ou se interessa, você só vê aquele carro na rua, sim ou não? A partir de hoje, tudo que você lê na Bíblia, quando você lê, vai assim: casa. O meu objetivo, antes de terminar esse culto, é te converter a... Vou te mostrar. Quando a gente está olhando para essa cena toda, Davi está lá apontando para uma casa. O Salomão está lá, a rainha de Sabá está dizendo: cara, eu vi a glória, a roupa do seu pessoal. Diga excelência. Mas o que fazia tudo aquilo ser importante não era a roupa,
Não era o desenho, mas era a presença do dono da casa. O que faz desse lugar ser especial não é o prédio. Eu sou arquiteto, posso dar muito palpite, não cobro nada. Minha especialização em arquitetura foi fazer prédio para fazer evento, mas por causa de igreja, que eu me converti no penúltimo ano dentro da faculdade. E aí eu transformei o meu trabalho de graduação para fazer teatro, mas pensando na casa de Deus. E aí eu recebi uma profecia de um apóstolo que diz: tu edificarás a casa de Deus. Rapaz, eu falei, vou ficar rico, vou trabalhar para o Bispo Macedo. Eu pensei isso, eu estou confessando. Eu falei, vou fazer prédio para o Macedo. E depois Deus falou, não tem nada a ver com isso. Os prédios precisam ser confortáveis. A gente precisa ter bom estacionamento, bons diáconos como vocês têm, som. A gente precisa de tudo isso. Mas o mais importante é na casa. Então, para que nós fazemos uma? Para que a família viva na. Por que um casal compra uma casa? Para morar na casa. Ai, Jesus, me ajuda a terminar isso aqui. Diga, Cristo é o centro. Não, fala aí. Cristo é o centro. Vamos lá. Cristo é o centro, Cristo é o centro. De novo, diga, Cristo é o centro. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel a... Pastor, já leu. E você vai dizer, pastor, você esqueceu? Não, eu estou repetindo, porque toda vez que ele lê casa, você vai gritar junto com ele. Pode ser? Então bora lá. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua, a qual somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Se nós continuarmos lendo, nós vamos ver o nosso Deus indignado. Por conta do quê? Daquela geração ter passado 40 anos peregrinando e nunca ter entrado na promessa. Sim ou não? E tudo por causa de uma coisa só. Por quê, Maurício? Simplesmente eles endureceram o coração e não conheceram os caminhos do Senhor. O que significa isso? Primeiro, será que você pode dizer isso? Eu não quero ser assim, vou abrir o meu coração e deixar o Senhor me guiar. Vamos lá, 1, 2, 3. Lá em Malaquias diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a... Responde para mim agora. Qual dos dois irmãos amava ficar na casa? Qual irmão amava ficar na casa?
O Esaú gostava de caçar lá fora. O Jacó ficava em casa. A gente precisa entender, porque se a gente não lê direito a Bíblia, a gente fica meio perdido. Eu vos tenho amado, porém aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Malaquias é sobre o que mesmo? Juízo, sim ou não? Eu vou fazer diferença entre o que serve e o que não serve. O que? A casa. Por isso ele começa ali. E o juízo começa onde? Pela casa. Juízo é igual a medida. Deus vai medir tudo sobre a... Quanto tempo você se dedica a... O que você faz para a... Como você trata a... Jesus vai te levar de volta para... Do Pai. Casa. Nós estamos numa onda do anti... Os desigrejados. Nós precisamos voltar a ter um batismo de amor pela casa. Nós precisamos entender que é na casa que a gente se ajuda, que é na casa que a gente se lixa. Diga depois de mim, parente e crente, tudo morde a gente. Maurício, onde está isso? O apóstolo Paulo fala isso. Vocês se mordem, vos mordeis. Vos mordeis mutuamente. Está aqui, o pastor Valteci não me deixa mentir. Está lá na Bíblia. Quem aí já foi ferido por um parente? Última historinha para terminar. Estava eu e Lúcia dando um pré-matrimonial numa rede de restaurante chamada Outback. E a Lúcia tem uma nhaca com o Outback que toda vez que a gente... Sei lá se é uma cabeça de burro que tem que tirar, alguma coisa ruim. E ela fala, não vou mais lá. Mas nós estávamos lá dando um pré-matrimonial. E aí veio um rapaz. E o rapaz chegou uma hora, o garçom, falou, você é pastor? E eu falei, por quê? Ele falou, você tem voz de pastor. Eu falei, não sabia que pastor tem voz. Aí Jesus falou, Anta, as ovelhas conhecem a voz do pastor. É uma ovelha desgarrada. Eu falei, ei, amém, câmbio. Eu falei, você vai à igreja? Ele falou, já fui na católica, já fui na batista, no bola de neve, mas a igreja me feriu muito. E eu falei, amiguinho, deixa eu te falar uma coisa, essa semana 2 vezes o Outback errou meu prato. E como é o nome do restaurante? Outback. Eu falei, então, do mesmo jeito que eu não desisti, estou dando mais uma chance, dá uma chance para casa. Eu não sei se você me entendeu, o pregador é só garçom. Se eu estiver errando o seu prato, me perdoe, mas volta domingo que vem que vai ter um melhor. Mas a gente tem representado muito mal com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Esse livro é sobre um rei, um reino e uma dinastia. Todo rei tem um palácio. O palácio é o quê? Casa. Uma das sedes do palácio do rei no estado do Espírito Santo está aqui. Jesus, lá em Apocalipse, é rei do quê? Rei do quê? Rei dos... Olha para os reis e rainhas que estão do seu lado. Peraí, acho que você não me entendeu, então eu vou falar de outro jeito. Jesus é Senhor do quê? Olha para o Senhor e para a Senhora que está do seu lado. Porque a gente olha para um negócio tão distante. Não. Jesus é rei de... Na hora que o pastor der a bênção apostólica e você for por essas portas, antes passar ali e comprar um livro. E depois ir lá comer, quem está levantando essa cadeira não é um plebeu qualquer,
é um rei, é uma rainha, um sacerdote real, uma sacerdotisa real, que faz parte de uma nação santa, de um povo de propriedade exclusiva, adquirido. Deus pagou caro. Semana que vem vamos celebrar a ceia, celebrando morte porque Ele vive. E nós temos que anunciar ao mundo essa esperança e dizer: ainda há lugar do Pai. Ainda há lugar. Os próximos 25 anos, esse lugar vai ser muito pequeno, vai ser só centro de treinamento. Porque Deus quer muitos filhos e sendo enviados da casa para abrir outras casas, para ir para outras nações. Mas então o que é ser cristocêntrico? Meu irmão, Cristo é o centro. Se você lê Isaías comigo, nos últimos dias acontecerá. Agora nós estamos falando dos últimos dias. Quantos concordam comigo que nós estamos mais perto dos últimos dias do que estava Isaías? Então amém, então pode ser para a gente, né? Nos últimos dias acontecerá que o monte do Senhor será estabelecido no cimo dos... Peraí, quem já ouviu falar dos 7 montes de influência da sociedade? Por isso que eu não gosto daquele negócio de 7 montes, porque você bota a religião lá. Ei, está errado. Eu falei isso para o Johnny Ello e fui eu que lancei esse livro da minha editora. Não lanço mais, porque tem muito mais que 7 montes. Por isso eu estou fazendo no YouTube uma série sobre os 29 montes, tá? Não são 7. E a religião pode ser, mas não é religião, porque a verdadeira religião de Deus é manter-se puro e incontaminado desse mundo e ajudar o pobre, a viúva, o necessitado, o órfão, o estrangeiro. É um relacionamento com o Pai, trazendo todo mundo para casa do Pai. Então eu acredito nisso, que a casa de Deus está sobre todos os outros montes. Sobre a política, a casa de Deus está sobre. Sobre a ciência, a casa de Deus está sobre. A educação, a casa de Deus está sobre. Você quer a tua família abençoada? Sobre a tua família está a casa. Sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus. Eu estou terminando, eu comecei com o Jacózinho, eu estou terminando. Nos últimos dias Deus vai para casa, o povo vai para casa, para que nos ensine os seus caminhos. Onde que você vai aprender os caminhos? Na casa de Deus. Onde os pais vão ser ensinados a ser pai? Na casa de Deus. Onde os pais vão aprender a se converter aos filhos? Na casa de Deus. Onde os filhos vão se converter aos pais? Na casa de... Andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra de Deus, Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Essas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó! Casa de quem? Do cara que estava lá, o desacertado. E andemos na luz do Senhor. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Cristo é o... Mas como que eu faço para Cristo ser o centro? Os pastores estão apontando para Jesus. Os mestres estão apontando para Jesus. A intercessão aponta para Jesus. Os evangelistas apontam para Jesus. Os profetas apontam para Jesus. A adoração aponta para Jesus. Os apóstolos apontam. Agora, numa igreja apostólica, o apóstolo é o centro, ele comanda tudo. Numa igreja pastoral, cuidar das pessoas é o centro. Numa igreja mestral, tirar o povo da ignorância é o centro. Numa igreja evangelística, o centro é missões. Está tudo errado. Cristo tem que ser o centro. Então, para terminar isso aqui, vou pedir para as gerações subirem. Nininha, pastor Valteci, por favor. Toda a família, sobe aqui. Fabrício, está aí? Traz as crianças, traz todo mundo. E eu termino com isso aqui. Porque talvez para você não seja normal alguém ser apresentado como apóstolo. Então deixa eu te explicar o que é ser apóstolo. E com todo respeito aos apóstolos dessa casa, eu vou ter que fazer a cena principal
mas eles vão me ajudar. Meu amor, venha cá, por favor, me ajude. Diga, tudo é sobre a casa. E aí você pergunta, mas onde está Jesus nisso? Ele é tudo em todos. Quando não há disputa, as pessoas vão ver Jesus. Então vamos lá, cadê os meninos? Cadê as meninas? Então, tira da escolinha, fala que foi promovido. Bora. Cadê as crianças? Natan, Elisa, os adolescentes. A outra geração vai ficar para cá, ó. Vocês vão ficar para cá. Pode ser? Fica lá. E lá vem. Natan, eu duvido se alcançar a Elisa. Primeira vez que o pastor libera para correr na igreja. Bora. Vai lá, mano. Toda casa precisa ter um pioneiro. Correto? Sim ou não? Um dia, esses pioneiros tiveram de sair de onde eles estavam para sonhar o sonho de uma casa diferente. E vocês são um pedacinho do muito, como foi dito aqui. Milhares de pessoas já passaram por aqui. E não por esse prédio que vocês estão só há 3 anos. Mas milhares de pessoas durante 25 anos foram salvas, curadas, casamentos restaurados, identidades reveladas. Porque 2 resolveram ser um, e esse um resolveu se entregar. Apóstolo Valteci. Ser apóstolo é ser servo de todos, e o senhor sabe muito bem disso. Apóstola Nininha, a senhora sabe disso, eu sei que eu posso estar ferindo todo o protocolo, estou nem aí, é o meu último dia, eu estou indo embora. Mas não existiria ele se não existisse você. E eu falo você porque você é uma jovem, mais jovem que muito adolescente aí, e é doida de pedra, porque só um doido reconhece outro. Eu vou pedir uma coisa, que vocês 2 fiquem ao meu lado quando eu estiver deitado aqui, ajudando esses caras a passar pelas minhas costas. Lúcia, vem traduzir, porque a cara do apóstolo já foi para o brejo. Ele falou, meu Deus, é isso. Porque o certo era eu pedir, apóstolo, fica aqui no chão que nós vamos pisar no seu. Mas nós vamos fazer algo tremendo. Essa geração precisa ser alcançada. Eu acho que vocês não me entenderam, eu vou repetir. Essa geração precisa ser alcançada. E o papel de um apóstolo não é entreter, mas é ser ponte. Ele conecta pessoas à identidade, ao destino, ao propósito. Ele conecta famílias. Ele conecta os 5 ministérios, levando todos para Cristo. Cristo é o centro. Uma igreja cristocêntrica é uma igreja saudável, que tem uma adoração que aponta para Jesus. Vocês têm isso? Uma igreja cristocêntrica é uma adoração, é uma igreja que a intercessão aponta para Jesus. Vocês têm isso? Porque senão não teria o que está tendo aqui. Aquele teatro não funcionaria se não tivesse intercessão nessa igreja. E assim por diante. Se não tiverem pastores que apontam para Jesus, se não tiverem mestres que, como bereanos, conferem na palavra se o que está sendo dito é bíblico, profetas. Eu vi pelo menos 2 mulheres aqui que são profetas, tá? Isso no meu radarzinho. Vocês são proféticos, vocês são apostólicos, vocês são mestrais, vocês são pastorais. Vocês só não usam o nome, estou nem aí para isso. O meu profeta lá, um dia estava comigo numa casa de governo, e ele falou, ele me chama de pai, ele falou, pai, os caras estão me chamando de pastor, eu não sou pastor. Eu falei, cara, xingaram sua mãe? Não. Eu falei, então deixa, é assim que eles entendem.
Porque o mundo, não adianta, você vai falar, sou apóstolo, igual meu amigo nos Estados Unidos, ligaram para ele estava no Viva Voz, ô fulano, vamos jantar hoje? Ele falou, não, eu vou jantar com o apóstolo. O cara falou, você vai jantar com um defunto? Porque na cabeça deles os apóstolos já morreram. Graças a Deus Maurício morreu e Cristo vive nele. E eu não estou pedindo para vocês mudarem o jeitão de vocês, muito menos querendo desonrar vocês e a doutrina dessa casa. Mas só estou querendo mostrar o que vocês não entenderam até hoje, o que esses dois fizeram. A Lúcia vai ajudar, mas o papel deles, esses 25 anos, foi fazer isso que eu estou fazendo agora. Ser ponte, para que pais se convertam aos seus filhos, para que gerações passem. Porque talvez você tenha dito, pô, esse cara fez o meu pastor, um dos meus pastores ficar deitado aqui. A vingança pertence ao Senhor. Quem que vai passar primeiro? Primogênito, você? Vocês ficam dos lados dele, um do lado, outro do outro. Ah, vocês dão a mão e ele vai passar por cima. Pode pisar, pode pisar. Não finge, não. Pisa. Próximo. Agora é a vingança. Estou fazendo massagem. Pode ir? Todo mundo, eu salto, salto. Não, fica tranquila. Isso é ser ponte. Pronto. Deita. O que uma geração vê a outra fazer, por favor, vovô e vovó, vocês são a ponte inicial de tudo isso. Por favor, apóstolos, vocês são a geração inicial. Eu não queria que aquela adoração tivesse terminado. A adoração boa é daquele jeito. Quando a gente termina prostrado, dizendo que o poderoso Deus está porque a casa é dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vem para cá, pastor. Aqui, ó, fica do lado. Vai lá, primogênita. Papai se deita para que você passe. Daqui a pouco você vai ser enviado. E é isso que papai está fazendo por vocês e para vocês. Eu não estou aqui para exaltar o homem, mas eu estou aqui para reconhecer o que Deus fez através. Vai lá do outro lado, amorzinho. Desses pioneiros, para honrar
vocês e dizer muito obrigado pelo privilégio de poder servir esse povo. Se vocês não lembrarem de mim, lembrem que tudo que vocês fazem é para que o dono da casa venha. Nós somos só servos. E no final de tudo, nós somos servos inúteis. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Como servo, foi um privilégio servi-los. Servir a sua família ministerial, servir seus filhos naturais, seus netos. Vocês têm uma família lá em São Paulo. Vocês têm uma família lá no sertão nordestino. Amo vocês. Parabéns. Continuem. Que venha o 26, o 27, o 28. E aquelas flechas nunca errem o alvo, porque o alvo é Cristo. Sejam eles adoradores, profetas, apóstolos. Vocês estão fazendo um bom trabalho. Deus os abençoe.